Você sente que a cruz está tão pesada e você diz, eu não vou conseguir, estou sobrecarregado, eu acho que eu vou abandonar essa cruz pela estrada e vou estacionar, eu vou parar. Você se sente dessa forma? É sobre isso que estaremos falando a partir de agora. Graça e paz, eu sou o seu irmão em Cristo, Daniel Lago, e você está no canal Vivendo da Palavra. E a nossa missão aqui é abençoar você de uma forma prática com a Palavra de Deus. Eu trouxe para a nossa meditação nesse vídeo de hoje um versículo encontrado em Mateus capítulo 11, o versículo 28. Por sinal, um versículo bem conhecido no meio da cristandade. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Palavras do próprio Jesus. Queridos, eu fiz a leitura nessa Bíblia aqui, palavra-chave. É uma Bíblia muito boa, que tem concordância tanto no grego como no hebraico. E se você quiser adquiri-la, clique no link que eu vou deixar à disposição para você e você estará abençoando o nosso canal. Meu querido, minha querida em Cristo Jesus, eu gosto de trazer conteúdo aqui que eu tenha passado por eles para me falar com vivência e falar com propriedade, porque uma coisa é a gente falar na teoria e outra coisa é a gente falar aquilo que a gente já passou, às vezes às duras penas. Existe um momento da vida da gente que a gente olha para todas as pessoas e parecem que essas pessoas não passam por problemas, passam por dificuldade só a gente. A gente olha para dentro do lar, olha para a família, olha para o trabalho, olha para a congregação e diz assim, só eu que passo por problema. Porque afinal de contas, se você ir agora nas redes sociais, todas as pessoas que você vai ver lá, posta só sorriso nas redes sociais. E você começa a dizer, não acredito, só eu que passo por isso aqui. E começa aquela tristeza, aquela tribulação. Às vezes você planejou algo e esse algo não saiu do jeito que você queria, e é isso, é mais um peso que chega na sua vida. E eu recomendo para você ler o livro Peregrino, ou então assistir o filme, você vai entender mais sobre isso que eu estou falando. E a pessoa começa a se sobrecarregar. Parece que a cruz se torna mais pesada do que a cruz do irmão. Por isso que aquele hino da harpa cristã diz, não desanime por ser tua cruz maior que a do teu irmão. Porque às vezes é a sensação que dá. É que a cruz que a gente está carregando é maior do que a cruz do irmão, do vizinho, do parente, do colega de trabalho. E por causa disso a gente se fere na caminhada, a gente se decepciona e começa a dizer, eu não quero mais. Se você é uma pessoa que está na congregação liderando, você diz, eu não quero mais liderar essa congregação. Se você está num trabalho onde as pessoas não gostam muito de você, ou por que não dizer aquele linguajar mundano? Ah, fulano não foi com minha cara. Jesus amado, não foi com minha cara. Aí você diz, meu Deus do céu, lá vai eu de novo, mais um dia para aquele trabalho. A minha filha não quer ir mais para a igreja, não quer mais servir a Deus. Sabe, aí vai juntando aquele emaranhado de coisas. Sem falar também naqueles problemas que a gente puxa para a gente, que não é problema da gente, é problema dos outros, e a gente, por querer ser bonzinho demais, presta atenção, a gente puxa, vou puxar para mim. E quando são coisas que você nem deveria, nem tem a obrigação de fazer pelos outros. E existem coisas que você sim tem que orar, tem que ir lá estender a mão, mas tem umas que não é para você fazer. E você, por querer ser bonzinho demais, pensar que é obrigação sua, você está trazendo problema para a sua vida. Então, são coisas que vai acumulando e quando você menos espera, você está sobrecarregado. Eu vou contar rapidinho para você, para o vídeo não ficar muito longo. Eu morava uma vez na cidade do Maranhão, em uma cidade do Maranhão, e coloquei um espetinho e lá eu quebrei que apartei. E eu quase entrava em depressão. E para isso não acontecer comigo, eu passava o dia todo no mato. Lá, tranquilo. Tranquilo não. Quando eu digo tranquilo é porque não tinha ninguém me cobrando, porque eu devia muito na época. Só que antes disso eu fui no meu escrevedor e disse, olha, não se preocupe, eu vou pagar você. Eu quebrei, mas não se preocupe não, eu vou pagar você. Uma hora dá certo.
E aí, para não entrar em desespero, eu ia para o mato, ouvia o canto dos pássaros, o barulho das cachoeiras. E de longe eu ouvia os irmãos adorando a Deus no domingo de manhã, lá na igreja ao qual eu pertencia. Eu dizia, eu era para mim estar lá. Mas eu estava sobrecarregado. E Jesus agora está dizendo, vinde a mim. Você sabe por que a grande maioria dos problemas acontece na vida da gente? É porque às vezes a gente se coloca num pedestal superior. Às vezes a gente não quer ser humilde e reconhecer, eu preciso de ajuda. Ou antes de fazer um projeto, ou de entrar num casamento, num emprego, ou seja qualquer um empreendimento que você está fazendo, às vezes você não ora. Você não pergunta, você não se baseia na palavra de Deus para saber se é a vontade de Deus mesmo, porque a Bíblia tem a resposta. E às vezes acontece isso. Como eu saí dessa situação? De tanto eu clamar a Deus, orando, andando naquele mato. Irmãos, eu nunca orei tanto na minha vida, tinha orado tanto como eu orei andando naquele mato. Eu caminhava, Jesus tem misericórdia, meu Deus tem misericórdia. Eu preciso de Ti, lembra-te de mim, eu preciso tanto da Tua graça, meu Deus, olha para mim. Sabe? E as portas se abriram. Deus usou um homem, um amigo meu, e ele arranjou um emprego para mim. Ele estava saindo desse emprego e ele disse, olha, você vai ficar no meu lugar. Ela era ser apontador de uma turma de fábrica de bloco. E eu disse, eu não vou não mexer com peão. Olha a mentalidade fraca da gente às vezes. A grande maioria dos problemas, como eu falei para você, é a gente que puxa para a gente ou a gente cria aqui dentro. Mas eu resolvi ir. Eu estava em dívida, estava quebrado financeiramente, ruim das pernas, em todos os sentidos. E fui. Resumindo, depois Deus me abençoou, que eu cheguei à liderança daquela turma e fui muito abençoado lá. Criei muitas amizades. E depois eu clamei a Deus e agradeci a Deus por aquilo. E o que eu quero dizer para você é que, apesar da gente vacilar com Deus e não adorar Ele na beleza da sua santidade e também não aceitar o sacrifício vicário de Cristo na vida da gente da forma completa, a gente só ensaia, querido, que realmente aceita o sacrifício de Cristo, ou os benefícios que Ele ganhou para a gente. E quando eu digo benefício, eu não estou dizendo só questão de benefício financeiro, estou dizendo os benefícios espirituais que Jesus conseguiu para a gente. E mesmo a gente vacilando com Ele, quando a gente volta para a palavra de Deus, está Ele dizendo, vinde a mim todos que estáis cansados. Você está cansado, querido? Você está cansada, querida? Volte para Jesus. Você diz, irmão Daniel, mas eu estou indo para a igreja. Não, querido, não confunda a ida ao templo com a Bíblia debaixo do braço com voltar para Jesus. Tem muitas pessoas que estão indo para a igreja ou ao templo cultuar a Deus com a Bíblia debaixo do braço, mas só para cumprir uma tabela. Você está assim, querido? Você está indo para o templo, ou para a sua igreja, para a sua denominação, só para cumprir uma tabela? Só para ninguém na segunda-feira não ligar para você, por que tu não foi, rapaz, cantar lá no coral? Ô minha irmã, ô vaza, ô varoa, por que você não foi cantar lá no vocal? Você está indo só por causa disso? Se for, querido, não é que você tem que deixar de ir. Não estou dizendo isso não. Eu estou dizendo para você rever os seus conceitos e voltar para Jesus. Voltar para Ele com o coração sincero. Jesus, até hoje eu estou servindo de uma forma mecânica. Eu estou indo mais pela aparência do que pela boa vontade de te servir, de te adorar. E por isso eu estou sobrecarregado, estou desanimado, desanimado. Eu estou daquele jeito, Jesus. Mas eis-me aqui, esse vaso rachado, e precisa ser refeito. Toma uns pedaços do meu ser, me refaz diante de Ti de novo, para mim realmente ser uma pessoa que venha viver o que o Senhor quer que eu viva na face da terra. Mas você vive sobrecarregado ou sobrecarregado, ansioso ou ansiosa. E além de Jesus dizer, vinde a mim todos vós que estáis cansados, Pedro escreve lá na sua primeira carta, no capítulo 5 e o versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O mesmo cuidado que Cristo tinha antes, quando ele pisou nessa terra, ele era um homem, mas ele tinha cuidado das pessoas. Alimentava, ressuscitava, curava,
visitava as pessoas, abençoava. Agora você imagina ele glorificado no céu, à direita de Deus, intercedendo por nós. Olha os benefícios que nós não temos hoje. Eu não estou dizendo que você deve voltar para Jesus só com interesse próprio, de bênção. Não, eu não estou falando nesse sentido. Eu estou falando no sentido de você entregar sem reserva toda a sua vida aos pés de Cristo. E ele continua dizendo, vinde a mim todos vós que está cansado. A receita é, você está cansado, querido? Você está cansada, sobrecarregada, sobrecarregado, ansioso, ansiosa, sem saber o que fazer? Aceite o convite de Jesus. E se por acaso você está ouvindo esse vídeo agora, ou vendo esse vídeo, porque muitas vezes as pessoas só ouvem um vídeo, trabalhando, a dona de casa às vezes está nos afazeres do lar, está só ouvindo, e você não serve a Jesus ainda, o que está impedindo você de servir a Jesus? É alguém na rede social que está falando mal de religião? Eu não estou falando de religião, eu estou falando de Jesus. Você está sobrecarregado? Você está com fardo sobre a sua vida? Volte-se para Jesus. E cumpra na sua vida, comece cumprindo na sua vida o que Jesus disse lá em Mateus capítulo 6, versículo 6. Eu sempre gosto de citar esse versículo. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, e tu vai orar lá em secreto, e o teu pai, que te vê em secreto, ele vai te recompensar publicamente. O convite de Jesus ainda continua atual. Se você está cansado, ele é a melhor pessoa para você lançar sobre ele. Não lança o peso da sua vida, as suas preocupações, os seus segredos, as suas coisas para o vizinho, para o amigo do trabalho. Não. É para Jesus que ele resolve. Ou por que não dizer como o pessoal diz aí no mundão aí fora? Ele resolve a parada. Você duvida que ele resolve a parada? Não duvide. Porque Jesus é bom. Tá bom, querido? Eu espero que esse vídeo tenha edificado a sua vida. Se esse vídeo falou com você, e você quiser, se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário abaixo, aperte o sininho das notificações, que é para quando eu lançar um vídeo, você ser notificado e você abençoar também outras vidas compartilhando. Eu deixo vários links aí, inclusive da Bíblia Palavra-Chave. Se você clicar e comprar através do nosso link, você estará sendo abençoador desse projeto, canal Vivendo da Palavra. Que Deus em Cristo abençoe você, em qualquer parte desse Brasil, ou desse mundo criado pelo nosso Deus. E até o próximo vídeo, se assim o Pai Eterno nos permitir.